como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos fazer a nossa subrevisão? Estão preparados? Não. Será que eu ia conseguir fazer isso na hora de uma revisão? Estamos estudando o Brasil e vamos entender algumas coisas sobre a nossa população e demais coisas. Primeiro, censo demográfico. O censo, ele é uma coisa que o IBGE faz, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Esse órgão aqui federal brasileiro, ele conta a população, né? Por que ele conta, professor? Ele procura identificar, organizar, caracterizar, trazer informações para o planejamento da nossa sociedade e para o desenvolvimento econômico social do país. Ou seja, eles vendem essas informações. Quando um recenseador chega, bom dia, aí sou do IBGE, ele fazendo um censo, quanto é que você ganha? Né? Quantas pessoas moram na sua casa? Sua casa tem banheiro? Tem não, minha casa tem. Você tem geladeira na sua casa? Não, a gente pega a comida, a gente bota sal para não apodrecer. A vontade de responder isso, mas vamos ser educados com o povo. Então, o censo, ele serve para contar a população e saber, para o governo saber quem somos nós. Então, diga a verdade quando o recenseador chegar na sua casa, para que o Brasil ele tenha as melhores condições para fazer postos de saúde, escolas. Imagine que se a gente não soubesse o número de pessoas que tem no nosso país, olha o caos que seria. Vou fazer o quê? 2 escolas, tem 300 mil pessoas na cidade. Não vai dar não, tem que saber quantas pessoas tem, para saber quantas escolas, quantos postos de saúde, o que eu posso fazer para fazer pão e circo para essa população, como é que eu posso saber para enganar todo mundo. Imagina aí, então o censo demográfico ele serve para isso aí. Em 1961, década de 60, exatamente, houve uma acentuada redução da taxa de natalidade aqui no Brasil. Os demógrafos, que é a galera que estuda a população, demografia é a ciência que estuda a população. Os demógrafos eles são, eu tenho um professor de geografia, assim, mais doido do que eu, ele tem umas teorias meio malucas da coisa. Houve na década de 60 uma redução muito grande. As pessoas pararam de ter filhos, né? Lembrando que na história, em 1950, houve o baby boom, né? Explosão de bebês. Todo mundo na Terra inventou de ter filhos. Foi o maior número de crianças que já apareceram na Terra foi em 1950. Depois começou uma redução, isso aí. Após a Segunda Guerra Mundial, as pessoas elas tiveram medo de uma terceira guerra mundial. Então a tendência foi não ter filhos. Mas quando eles perceberam que não ia ter uma terceira guerra mundial, o que foi que eles fizeram? Eles começaram a não ter filhos, né? E aí, por que isso aconteceu? Depois de alguns estudos, eles descobriram. Existem alguns motivos para isso. O primeiro deles foi a modernização da economia brasileira e a industrialização e melhores condições de vida, né? Essa foi a condição básica. Mas teve outras também secundárias, foram importantes também, mas não são decisivas, como por exemplo o desenvolvimento das pílulas anticoncepcionais, quer dizer, aquelas pílulas que as mulheres tomam para evitar ter filhos. Foi um movimento muito grande. E outra, as mulheres no mercado de trabalho. Sim, as mulheres passaram a trabalhar. Mas isso não foi o definitivo da coisa por ter acabado com essa redução da natalidade. Não foi isso. Foi um conjunto de tudo, mas o principal foi a questão da modernização da economia, industrialização e melhores condições de vida, né? Perceba que a saúde ela passou a ficar melhor, né? Bem antigamente, os médicos nem lavar as mãos eles lavavam. Faziam cirurgia, sei lá, o cara chegava com a perna quase amputada. Rapaz, ajuda aqui. O cara tava comendo assim uma coxa de frango, assim. Opa, rapaz, para aí que eu vou fazer. Aí o cara fazia a operação lá na hora. Às vezes a cirurgia era até bem feita, mas as condições depois o paciente morria, de infecção, alguma coisa assim. Quando eles passaram a lavar as mãos, melhorou muito significativamente a questão da saúde das pessoas. Não, nada a ver, irmão. Por isso das condições de vida, as pessoas passaram a envelhecer mais, né? Teve um período que as pessoas passaram a envelhecer mais, as condições de vida melhoraram, a expectativa de vida era muito baixa. 1950, aqui no Nordeste, aconteceu uma coisa chamada de grande migração do Nordeste. Foi chamada de uma migração de repulsão, né? Repudiando assim, saia, tem que sair, repulsão. Essa migração ocorreu do Nordeste para o Brasil todo. Nesse período,
de 1950, 1960, estava-se São Paulo, Rio de Janeiro, que são as cidades mais industrializadas, os estados mais desenvolvidos, tem a população maior. Eles estavam abrigando muitas pessoas para trabalhar e desenvolver essas cidades. Inclusive aquela ponte Rio-Niterói, ela praticamente foi construída por nordestinos que saíram migrados daqui para a região sudeste. Qual foi o motivo dessa saída aqui do Nordeste em 1950? A baixa oferta de emprego, rendimento, secas no sertão, entre outros fatores, como principalmente a fome, né, galera? Então, esses foram os motivos que levaram essa migração de 1950 do Nordeste para o Brasil todo. Depois de um tempo, na década de 90, houve uma migração de retorno, que eles começaram a voltar aqui para o Nordeste, né? Devido a políticas e incentivos fiscais, né? Do governo, tal, Bolsa Família, o Nordeste passou a ter mais emprego, então eles acabaram, alguns voltaram, outros não, continuaram por lá. Será que eu conseguiria tomar essa xícara de café numa sala de aula de 7º ano? No Brasil, o número de mulheres na população brasileira supera em todas as regiões, ou seja, existem mais mulheres na região Nordeste, mais mulheres no Brasil, mais mulheres na América do Sul, mais mulheres no mundo todo. As mulheres, elas superam em número a dos homens, né? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Por quê, professor? Por quê? Por que tem mais mulher do que homem, né? Se não falha a memória, existem 5 mulheres para um homem no mundo todo. Essa é a proporção. Por quê? Primeiro, as mulheres, elas apresentam maior longevidade e expectativa de vida em relação aos homens. As mulheres vivem mais. Por quê, professor? Vamos filosofar aqui na coisa. Por que as mulheres vivem mais? As mulheres vivem mais porque as mulheres se envolvem menos no trânsito, ou seja, o homem é maluco, né? Ele tá no trânsito, aí fecha um outro, aí o estresse no do mundo, o cara sai do carro, vou matar o teu sociedade, aí pega uma arma, aí... Então, geralmente, trânsito, o homem é mais irresponsável. Como homens dirigem mais, homens se envolvem mais em acidentes de trânsito do que mulheres. E outro, os trabalhos. Os trabalhos, eles são insalubres e são de alta periculosidade, principalmente para os homens, né? As mulheres têm um trabalho menos insalubre. Insalubre significa que insal, né? Porque tem a ver com sal. Sal, ele corrói, destrói as coisas. Então, os homens, eles se desgastam mais no emprego. Então, a expectativa de vida deles é diminuída. Risco de câncer, pressão alta, infarto, diabetes, estresse, tudo isso faz com que os homens acabem morrendo com mais facilidade nos empregos, fazendo com que o número de mulheres, né, de viúvas, seja maior do que em outros casos. A periculosidade também. Periculosidade vem de perigoso. Os homens fazem trabalhos mais perigosos. Por exemplo, imagina que o cara trabalha numa sonda no meio do oceano, aí tá trabalhando, de repente acontece um problema e tudo, um tsunami, o negócio explode e tal, ele está no meio do mar, cheio de tubarão e tal, aí morre, né? Então, os homens são tem trabalhos mais perigosos. Policiais, eu sei que tem mulher também que é policial, mas a maior parte é homem. Então, troca de tiro, vagabundo, traficante, tiro, aí acaba com mais facilidade de morrer. Então, é por isso que no Brasil, no mundo todo, tem mais mulheres do que homens. Existem alguns conceitos que a geografia traz, que é para ter um controle sobre a questão de nascimentos, mortes e desenvolvimento do nosso país humano. Primeiro, a taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade, crescimento vegetativo e mortalidade infantil. Vamos entender cada um deles. A taxa de natalidade é o número de crianças que nascem no período de 1 ano. Essa é a taxa de natalidade. O número de crianças que nascem no período de 1 ano. O município tem que ficar sabendo, o estado tem que ficar sabendo, o governo federal tem que ficar sabendo. Por que, professor? Lembra que o tio falou mais cedo? Não tô lembrado, não. É importante para que o governo saiba quantas pessoas tem, quantas pessoas estão nascendo, para pensar no futuro políticas públicas, econômicas, sociais, tal, para poder desenvolver. Não é legal faltar esse tipo de coisa. Então a gente tem que saber o número das pessoas. Se você comprar um bebê reborn, taxa de natalidade você aumentou? Não, né? Não aumenta não, né? Mas e se você interromper a compra? Foi um aborto? Eu vou ser cancelado por isso? Taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem no período de 1 ano, né, galera?
morte morrida, morte natural, não importa. Tem que ser registrado esse de morte. As pessoas da nossa sociedade, elas são um pouco responsáveis porque a pessoa morre, é interessante que se tire um atestado de óbito. Isso é de graça, né? Na primeira semana da morte da pessoa, se você for no cartório, você tira de graça. Todas as pessoas não se preocupam com isso. Tem um documento que morreu seu pai, sua mãe, não é legal e tudo mais. É interessante você tirar esse documento, para que o governo saiba desse tipo de coisa. Então, esses números não são tão concretos, não são tão certos como se faz, porque a população não contribui. Eu não sei nem para que lado vai. Taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é o número de mulheres que podem ficar grávidas no período de um ano. Aí tem a ver com a questão da fertilidade, né? E para diferentes países mudam um pouco, né? Tem países que a taxa de fecundidade é de 15 anos, as mulheres ficam grávidas com 15 anos. Em outros países a taxa de fecundidade é de 35 anos, fica grávida com 35 anos. Em outros países é 18, né? A tendência varia muito isso aí, essa taxa de fecundidade. Número de mulheres que podem, né? Não quer dizer que ela vá. Podem ficar grávidas no período de um ano. O governo também tem que ficar sabendo disso. Por isso que as mulheres fazem uma coisa chamada pré-natal, que é para ficar sabendo, monitorar aquela coisa toda. Essa criança vai nascer bem, como é que está com a saúde, como é que está a saúde dessa criança em relação ao todo. Crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é o número de pessoas que nascem e morrem. Eles fazem uma divisão entre esses números aí. O crescimento vegetativo ele pode ser positivo, quando nascem mais pessoas, é o normal, como mostra essa tabela aqui. E o crescimento vegetativo pode ser negativo, né? Quando morrem muitas pessoas. É um problema acontecendo aí. Morrendo o povo na cidade, no estado que está acontecendo. Então, negativo, então temos que ver qual é o problema que está acontecendo nesse local. Então é por isso que é importante o crescimento vegetativo. E a mortalidade infantil. A mortalidade infantil é muito séria. Nas décadas de 60, 70 e 80, a mortalidade infantil aqui no Brasil era muito alta. Nascia 10 crianças, morriam 3. Vixe, Maria, era muito, muito, muito. Hoje em dia, nasce 10, as 10 são vivas, nascem vivas. Se você está vendo esse vídeo, você tem um documento chamado Registro de Nascimento. Quando a criança nasce morta, tem também um documento chamado Registro Natimorto, né? Complicadíssimo isso, né? Eu nunca vi um registro natimorto, mas é um documento que existe mesmo. A mãe perde a criança e você recebe esse documento de que seu filho nasceu morto. Ele não estava para ser médico, não. Temos que diferenciar uma coisa. Taxa de mortalidade e taxa de mortalidade infantil é diferente, viu? Taxa de mortalidade é o adulto, né? Por exemplo, então a criança nasceu. Até um ano ela está viva, beleza. Mas até um ano ela morreu, taxa de mortalidade infantil. Depois de um ano, essa criança vai entrar para que taxa? Taxa de mortalidade. Porque a taxa de mortalidade infantil é até um ano de idade. Ok? Pirâmide etária. As pirâmides etárias, elas são um gráfico que eles representam a sociedade, né? Eles representam o número de crianças que nascem na base e vai diminuindo ao longo, né? Quantas pessoas têm de acordo com a sua idade, né? 20 anos, quantas pessoas têm? 30 anos, quantas pessoas têm? O Brasil, a maior parte do Brasil é em torno de 35 e 40 anos. A maior parte da nossa população é a galera dessa idade. Uma dica, eu criei. Quando você observar uma pirâmide etária, quanto mais ela parecer com uma pirâmide, país subdesenvolvido, país pobre, país que tem problemas econômicos, financeiros, políticos. Pirâmide etária que você vê que não parece com uma pirâmide, tem outro formato, né? País desenvolvido, base pequena, nascem poucas crianças, as pessoas têm um tipo de consciência, vão ter poucos filhos, porque tendo muitos filhos fica mais difícil, educação, saúde, economicamente, financeiramente, tudo, vou ter só um que é para ter condição aqui. Mas se você tiver muito dinheiro, for rico e tudo, eu vou ter aqui 10 filhos, aqui, fazendo um time de futebol e tal, você tem condição para isso, mas não pareceu com uma pirâmide, ele é um país desenvolvido, um país altamente rico, onde a renda das pessoas é bem alta, né, e as pessoas têm uma ótima qualidade de vida e expectativa de vida. Perceba que nessas pirâmides que não parecem uma pirâmide, né, que é no caso de país rico, a base delas é quase do tamanho do topo delas, ou seja, o número de crianças que nasceram é o mesmo número de idosos, 90 ou 100 anos.
Ou seja, cara, estão vivos já em países subdesenvolvidos, onde a pirâmide etária ela é igual à pirâmide. Olha a base, bem grande, bem grande. E olha o topo, bem pequenininho. Cara, é isso, morreu o pessoal? Sim, morreu. Geralmente morre país subdesenvolvido, país pobre não dá condição. Mas os velhos não têm condição mesmo não. Então acaba morrendo. Olha que dica legal, né? O Brasil é a quinta maior população do mundo. Nós só perdemos para os Estados Unidos, China e outros. Mas nós somos um país povoado e também populoso. Dá para entender isso? Por exemplo, nós do Brasil, nós nos ocupamos muito mais do litoral do nosso país do que na região central ou na região norte. É uma questão demográfica, uma questão assim, de ocupação da população. Devido aos setores da economia, desenvolvimento, turismo e tudo, a gente acaba se ocupando mais na região litorânea. Como mostra esse mapa aqui, ó. Olha aí, tá vendo essa parte aí mais escura? É onde se ocupa. Tá vendo essa parte mais clara no centro do país? Goiás, Acre, região amazônica. Olha, é bem branco, ou seja, significa que não tem ninguém naquela região. Poucas pessoas, uma pessoa por quilômetro quadrado. Nós nos ocupamos muito mais nas regiões litorais. Por isso que nós somos um país populoso e ao mesmo tempo povoado. Nós somos 218 milhões de brasileiros, mas nós nos ocupamos desordenadamente, né, no nosso país. Será que eu conseguiria tomar 2 goles de café em uma aula de 7º ano? Não perda de tempo. Setores da economia brasileira. Temos 4 setores da nossa economia brasileira. Professor, nos outros países, como é que funciona? Funciona um pouco diferente, mas aqui é assim. Setor primário, setor secundário, setor terciário e setor quaternário. O setor primário, né, ele é um setor da economia que trabalha com agricultura, né? Ele trabalha com plantações, lavouras, o extrativismo vegetal, animal. Setor primário, primeiro, né, ele trabalha com a questão de alimento, agricultura. Setor secundário, o setor secundário é o setor da indústria, né? Ele trabalha com produção, trabalha com desenvolvimento tecnológico da produção, produz as coisas, por exemplo, produção de liquidificador, máquina de lavar, fogões, geladeiras e tudo, são setor secundário, porque produzem coisas, né? Sempre pense, setor secundário, produção. Setor terciário é o setor de serviços e comércio, né? Que é o setor aí que é o maior que tem, né? Dos 3, ele é o mais rico, o setor terciário. Não é quem trabalha no setor terciário que é rico não, viu galera? É o setor terciário que é rico. Quem trabalha, que recebe salário mínimo, não tem esse ganho todo não, mas ele é o mais rico, ele é o maior. Ele trabalha com comércio, vendas, né? Então, e outra, o setor terciário ele engloba também a questão de financiadoras e todos os bancos, né? Então isso aí torna ele o mais poderoso, mais rico, né, dos 3 setores. E por último, o setor quaternário. O setor quaternário é o setor da tecnologia, né? Quando eu fazia o ensino fundamental, no 7º ano, lá em 1800... No 7º ano, eu estava só os 3 setores, primário, secundário e terciário. Aí agora inventaram, uns 30 anos para cá, inventaram esse negócio de setor quaternário. É o setor que desenvolve tecnologia. Não é venda de celular não, viu galera? Desenvolve tecnologia. Trabalha com a segurança dos bancos, por exemplo. De não serem roubados por coisas eletrônicas e tudo. Segurança eletrônica. Desenvolvimento de inteligências artificiais, IAs, né? Esse é o setor quaternário. Migração. Migração é um processo pelo qual as pessoas saem de um canto e vão para um outro. A migração ela só pode ser no mínimo, de uma cidade para outra. Ah, tio, eu me mudei daqui para Maloca. Do Farias Brito para Maloca. Eu migrei. Não, você sai de um bairro para o outro. Você tem que sair no mínimo. Professor, eu migrei. Eu vim de Mossoró para o Aracati, eu fiz a migração, pronto, fez a migração, uma cidade para outra, foi de um estado para outro, né? Do Rio Grande do Norte para o Ceará. Então isso é migração. A migração é dividida em 2 partes, a emigração e a imigração, é diferente. Emigrar significa sair, estou saindo, estou emigrando. Imigrar significa chegar, eu cheguei, né? Cheguei Brasil, né?
Aqui, emigrar, chegar. Emigrar, sair. Imigrar, chegar. Ok? Essa é a diferença. Tem um novo agora chamado de refugiado. Esse cara ele não é nem emigrante nem imigrante. Ele é refugiado. Ele está saindo do país dele porque houve um problema político, um problema social, explodiu um vulcão, né? Teve uma guerra civil, teve um ataque terrorista, então ele precisou sair do lugar dele para poder ir para outro lugar. O nome dele, ele não leva mais essa designação de imigração, ele leva o nome de refugiado. Essa foi a nossa super revisão, espero que vocês tenham gostado, façam uma boa prova, dê um like, compartilhe, dúvidas, comentários, espero que não tenha nada a ver, questionamentos são importantes para mandar, deixa um comentário aqui, eu vou responder, valeu galera, tchau!